Bom dia a todos, todas, graça e paz. Deus abençoe. Estão bem? Bem? Bem mais ou menos ou bem mal? Eu sinto um amor especial por vocês. Eu amo vocês. De fato, de verdade, eu amo todos vocês. Aprendi a amar vocês. É bom amar vocês. E vocês me amam? Quem ama? Já podem me amar? Já conseguem me amar? Criou enjoado com ele. E eu vi um pastor é muito bravo. Ainda assim vocês me amam. Amém, Deus? Esse amor, queridos, vem de Deus. Deus é amor. A palavra está dizendo, primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. Diz que aquele que não ama, não conhece a Deus. Deus é amor. Deus me ama, eu amo vocês. Deus nos ama e vocês me amam. É assim que funciona o reino de Deus. E nós nos amamos. Você cumprimenta o seu irmão, sua irmã, do seu lado, adiante, de trás. Cumprimente agora, quem está próximo de você. Graça e paz. Diga que você ama essa pessoa, abençoe. De Deus, celebrando a unidade, celebrando o amor, celebrando a vida, celebrando a amizade. Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Vamos dizer isso? Jesus Cristo é o Senhor. Mais uma vez, Jesus Cristo é o Senhor. Senhor da minha vida. Senhor de Campestre. Senhor do Brasil, Senhor do Senhor, o meu Rei, o meu Salvador, o meu Libertador. Te amo, Jesus. Como te amo. Aleluia. Há um salmo lindo que eu quero introduzir nessa reunião. Este salmo nos traz uma palavra edificante. O salmo diz: cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Salmo 96,
Claro. Salmo 96, primeiro, segundo, terceiro e quarto verso. Vamos ver juntos. Salmo 95. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Cantai a sua salvação. Diga a voz de Deus. Anunciai para as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Pois grande é o Senhor, e digno de ser louvado. Veja bem, vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, Tu que vives e reina, de eternidade e eternidade, Tu que estás aqui, pois prometeste que Tu és fiel, estás aqui pela pessoa do Espírito Santo. Nós nos prostramos diante de Ti. Declaramos, ó Pai, que o altar é Teu. O centro do altar, Senhor, deve ser ocupado por Ti. O governo de nossas vidas está em Tuas mãos, Jesus. As nossas almas anseiam por Ti, estão sedientas pela Tua palavra. Tu és o nosso alimento, Tu és a nossa porção. Jesus amado, Espírito de Deus, estás aqui, passeia no nosso meio, vem edificar, vem abençoar, promover alegria, trazer, ó Pai, um ambiente de paz, para refrigerar as almas. Senhor, agora no nome de Jesus, ó Deus, eu repreendo toda a ingerência do inimigo contra as nossas vidas, contra as vidas aqui presentes, toda a ingerência de Satanás, do principado da região, dos dominadores do mundo, das forças espirituais da maldade, eu repreendo agora, e eu determino agora, em nome de Jesus, que todas as almas se alimentem no Senhor. A vida de Deus, a vida Zoé, a vida sobrenatural de Deus está no altar. Povo de Deus, alimentem da glória de Deus que está aqui. Vem, ó Deus, vem com seus anjos cercar este lugar. Faz um cerco, ó Pai, nos dando toda a garantia, toda a segurança, toda a proteção. Senhor, eu repreendo também o espírito da confusão, do embaraço, da surdez, da cegueira espiritual. Repreendo em nome de Jesus o espírito da insensibilidade. E determino que todas as almas aqui presentes estejam ligadas ao altar, pois a vida está emanando do altar. Recebam a vida sobrenatural de Deus. Espírito de Deus, vem com o teu mover, trazendo, Senhor, sobre as mentes revelação. Traga revelação, ó Pai, Senhor, acerca da tua palavra, do teu propósito, do teu querer e do teu agir. Senhor, eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo bloqueio na mente. Eu repreendo o espírito que quer bloquear as mentes. E eu ordeno, soltem as mentes bloqueadas, sejam agora liberadas. Mas eu estou ordenando no nome de Jesus. E eu determino sobre as mentes aqui presentes, sejam atentas, ligadas ao altar de Deus, pois no altar de Deus emana vida, a vida de Deus. Senhor Deus, com teu Espírito Santo, promova alegria, regozijo, gozo, júbilo nos corações do meu povo. Ó Deus da glória, faze, ó Pai, com que a alegria seja contagiante. E para isso eu repreendo o espírito da tristeza, da angústia, do desespero, do ódio. Eu repreendo o espírito da raiva, da ira. Repreendo o espírito que está amarrando e impedindo as vidas de se transportar em Deus. E eu determino sobre cada vida, cada
irmão e irmã, cada adulto, cada jovem, adolescente, intermediário, júnior, cada criança. Regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, pois Deus, o Senhor está aqui. A alegria do Senhor é a tua força, meu irmão. A alegria do Senhor é a tua força, igreja. A alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, abre a tua boca e ordene sobre nós a palavra rema, a palavra viva, revelada. Faz o meu povo sentir o verdadeiro amor, amor ágape, o amor que funciona, Pai, no mundo espiritual. O amor que, Senhor Deus, faz diferença. O amor que contagia. O amor, Pai, que provoca equilíbrio. O amor que desperta o homem sensível. Pai, nós intercedemos também pelas nações, os governantes das nações. Pai, nós intercedemos pelos homens e mulheres, todas as pessoas revestidas de poder e autoridade. Senhor, que Tu estejas dando a eles e a elas poder de sabedoria, poder de persuração divina e não humana. Ó Deus, o governo que está nas mãos dos homens, que seja confiado a Ti, para que os povos da terra sejam bem governados, para que, Senhor Deus, as nossas causas sejam administradas e julgadas com equidade. Pai, nós intercedemos pelas pessoas, por toda a população do nosso planeta, para que haja na vida deles abundância de vida em Jesus Cristo. Revele-te, Senhor Deus, aos ignorantes, trazendo-os para a luz, arrancando das trevas, ó Pai. Intercedemos pelo nosso Brasil, os governantes, ó Pai, o que preside a nação, Senhor Pai, com o nosso presidente, segundo ele, Deus, dando a ele longevidade, sensibilidade espiritual, levando a um despertamento espiritual amadurecido e equilibrado. Intercedemos, ó Pai, por todos os homens que ocupam o Senado, a Câmara, Senhor Deus, os deputados, intercedemos, ó Pai, pelos ministros, intercedemos pelos governantes dos estados, dos municípios, os que estão vereando, ó Pai, nós intercedemos no nome de Jesus. Pai, nós intercedemos pelas populações na região urbana e na zona rural, que haja tratamento igual, que sejam tratados com igualdade, Pai, no nome de Jesus, para que os povos da nossa nação sejam, de fato, povos que se sintam realizados. Pai, intercedemos pelos irmãos e irmãs cristãos espalhados pelo mundo todo, os perseguidos, a igreja sofredora, a igreja que não pode se expressar. Pai, essa igreja que se expressa, intercede por eles, choramos por eles e lamentamos a dor, ó Pai, o sofrimento que eles passam, e clamamos por misericórdia a eles. Apressa a Tua vinda, Deus, por amor àquela vida. Senhor, intercedemos pela igreja local, atividade de hoje. Pai, o que está no nosso coração é desejo de celebrar, é motivo de alegria, a presença de todos aqui, ó Pai. Nos dê a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus Cristo. A Ti, ó Deus, o nosso louvor, a nossa exaltação, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Diga: Jesus é o Senhor. Te amo, meu Deus. Te amo, Jesus. Te amo, Espírito Santo. Tu és o meu Deus, por excelência. Te elegi para ser o meu Senhor. Assenta-te no trono da minha vida. Governa a minha vida. Amém. Assentai-vos, queridos. Irmã Lelê. Deus esteja abençoando a sua vida, é muita alegria mesmo para nós recebermos nessa manhã conosco. Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria de saber se nós estou vendo representantes da comunidade Boas Novas, por gentileza, coloque os dedos, pastores que estão aí, o pastor Júlio, o pastor Ivan, e temos membros. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, obrigado pela presença de cada um de vocês, um grupo muito bom, Deus abençoe vocês, uma alegria ter vocês presentes nessa manhã, Deus abençoe. Igreja
Igreja presbiteriana, temos algum representante? Queira se colocar em pé. Sarinha, Deus abençoe a sua vida, Sarinha. Igreja Assembleia de Deus, temos alguém? Alguém que está representando alguma igreja? Por gentileza, queira se colocar em pé. Igreja de Poços Caldas, né? Temos dentro da igreja de Poços Caldas os parentes do Dr. Ailton, a mãe do Dr. Ailton. É isso, não conheço? Coloque em pé, por favor, a família do Dr. Ailton, que está aqui conosco. Hoje nós estamos muito felizes também com a presença de vocês aqui. Deus abençoe grandemente. O Mesac também faz parte da família, né, Mesac? O Mesac também faz parte do nosso coração, pessoas que nós amamos muito. Deus abençoe. E as outras demais que nos visitam, temos aqui a moça que veio com o pastor também, qual é o seu nome? Maria Aparecida, fique em pé, por favor. Ela veio com o pastor da Jubilândia, Deus abençoe sua vida, Deus seja dando muita alegria em seu coração. Louvamos a Deus por causa. Temos a Priscila Isabel também, nós estamos lembrando aqui, representando o seminário regional, hoje ela está conosco, estamos muito felizes com você aqui, Deus te abençoe muito, viu? Um abraço bem grande de todos nós. Louvamos a Deus pelos irmãos que estão aqui nessa manhã, nós realmente estamos em festa, o Senhor tem nos abençoado, podemos dizer aquele versículo, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, nós estamos mesmo muito alegres nessa manhã. Louvamos a Deus pela presença de cada um dos irmãos que estão aqui. E que essa manhã seja realmente de grande bênção para as nossas vidas. Amém? Jesus Cristo, Senhor de nossas vidas. Nós costumamos, em momentos solenes, fazer uma afirmação acerca daquilo que cremos. Nós temos fé, nós somos crentes. As pessoas dizem, a igreja dos crentes. Então somos crentes. Crente é quem crê. E nós cremos. Nossa fé está embasada naquilo que é concreto, naquilo que é tangível, naquilo que é palpável. Nossa fé também está apoiada, está acima do alicerce daquilo que não se toca, mas daquilo que se sente, naquilo que se experimenta. A nossa fé é fruto de uma experiência espiritual que nós não estamos sentindo. Nós provamos de Deus poder, misericórdia, graça, livramento. Ele nos libertou, nos arrancou do pé das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pai de todos os homens, fonte de toda a vida, a verdade e amor. Cremos em Jesus Cristo, Deus manifesto na carne, nosso guia, exemplo e redentor, e salvador do mundo. Cremos em perdão dos pecados, na vida de amor e oração, e na graça suficiente de fé e prática. Cremos na igreja como a congregação de todos que se unem ao Senhor desde vivo, para adoração e serviço. Cremos no reino de Deus como governo divino na sociedade humana e na fraternidade dos homens sobre a paternidade de Deus. Cremos no triunfo final da justiça e na vida eterna. Cremos que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Por isso, proclamamos que o pleno desenvolvimento humano, a verdadeira justiça e a ordem social só se alcança na medida em que todos os recursos técnicos e econômicos e os valores institucionais estão a serviço da dignidade humana, na efetiva justiça social. Cremos no reino de Deus e na justiça que envolve toda a criação, chamando todos os homens e mulheres a se receberem como irmãos e irmãs, participando em Cristo da nova vida e plenitude. Amém. Livro de Isaías, capítulo 9, verso 6, nos lembra aquele que vem para nos salvar. O menino nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Hoje em pé.
Jesus tem um nome. O nome dele é Senhor. Às vezes sempre foi títulos. Títulos. Isso é errado. Por méritos. Ele tem direito. Ele conquistou muitos títulos. Ele conquistou o título de Salvador, de Libertador, de Sustentador, de Remissor. Ele conquistou o título de príncipe, príncipe da paz, pai da eternidade. Ele conquistou o título de Deus forte, de conselheiro, e também um outro título que é maravilhoso. Vamos dizer juntos o verso 6 do capítulo 9 de Isaías. Vamos dizer que o decreto de Jesus, que ele é maravilhoso, que ele é conselheiro, que ele é forte, que é o pai da eternidade, que ele é o príncipe da paz. Verso 6, capítulo 9 de Isaías. Porque o menino nos nasceu, e filho se nos deu. O principado está sobre o seu lugar. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Outra vez, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Só com eles agora. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Só os homens agora. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Só as crianças agora. Maravilhoso. Cadê as crianças? Só elas dizendo de Jesus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Todos juntos agora. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Este é o nosso Salvador. O nome dele é Jesus. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. A nossa confiança está em Jesus. Quem confia nele? Mas confia mesmo. De deixar ele agir, de deixar ele dirigir, de deixar ele conduzir. Se você confia nele, querido, você é forte. Mas você é forte mesmo. Forte, forte. E a sua fé inabalável. Por isso você pode cantar comigo, conosco, o Salmo 125. Cantemos com alegria.
Então, todos que estão do teu lado, eu te abençoo no nome de Jesus. Diga isso mesmo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Queridos, isso é um dia especial, muito especial. Um dia de celebração. Estamos inaugurando um prédio. Estamos também celebrando um marco especial. E Jesus está nos dando a alegria da conquista. Nós oramos, nós choramos, nós lamentamos. A situação física da nossa igreja santa, ele está nesse empreendimento. Esse empreendimento não é simplesmente de homem, é de Deus. Nós somos de Deus conosco, estamos trabalhando do nosso lado. Nós temos anjos, nós oramos, e os anjos de Deus pegam as nossas orações e levam até Deus. Ele segue e ele estuda a nossa causa, julga, ele é a boca e diz: leve a resposta. E a resposta de Deus para nós foi: estás abençoado. Estamos abençoados, queridos. Nossa vida agora. Vamos declarar ao Senhor que nós consagramos a Ele tudo que somos, tudo que temos, tudo que está sob o nosso cuidado. Consagramos a Ele.
casado, não gosta de drogado, viciado, maconheiro, entrar, não pode não ter arrebentado. Vai ser uma casa tapera abandonada. Eu olhei para aquilo e uma tristeza muito grande. Um mato tomando conta, formiga lá da pé, banhando pela gente sangue. Eu fiquei triste. Disse, meu Deus, é uma vergonha para nós. Uma igreja de muitos meios, vai ser coisa diferente. Ó Deus, muda a sorte desse povo. Irmão Itamar foi lá e ficou mata-mata. Irmão José também, aqui por outros foram caminhar. Não participei um dia da capilha e nada lá não existia. A praga. Mas o Senhor veio, anunciando que a praga acabaria. Destruiu aquela praga, tirou de meio, de campo, tirou os pés de mamona, o matagal, fugiu o bicho e ergueu para nós um edifício chamado Centro de Convenções, Salão Social, Reverendo Arlindo Rodrigues Rocha. Ele fez isso por nós. Ele é Deus. Ele é Senhor. A Ele tudo louvor. A Ele tudo honra. Toda exaltação. O povo de Deus, querido, é um povo forte. As pessoas dizem que se o boi soubesse a força que tinha, ele nunca arrastaria o arado, ele faria o homem arrastar o arado. É a mesma coisa que o povo de Deus. Se o povo de Deus soubesse realmente a força que ele tinha, o diabo nunca os arrastaria. Ele arrastaria o diabo e pegaria o chifre dele, se é que tem chifre, ou no rabo dele, se é que tem rabo, e pegaria e arrancaria a cabeça dele, pisaria na cabeça dele, juntaria e ganharia ele. O poder de Deus está conosco. A conquista está no nosso lar. Somos um povo conquistador. Nós saímos muito mais, e muito mais. Mas no histórico, vamos ouvir irmão ainda de pé, enquanto ele vem do altar, vamos consagrar a Deus nossas ofertas. Os irmãos e as irmãs, a irmã Letícia vai estar recolhendo as ofertas. Cante a honra, a glória, enquanto recolhemos as ofertas. Puderam para contribuir, ó Pai, para o engrandecimento, ó Pai, para a expansão da Tua causa, ó Pai, neste lugar aqui, na terra, ó Pai. Esteja abençoando, ó Pai, tudo aquilo que fizeram, ó Pai, de bom grado, ó Pai. E que a eles nunca falta, ó Pai, sustento para as suas vidas, ó Pai, e para os seus familiares, ó Pai. E em nome de Jesus, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu gostaria de estar convidando os pastores que estão presentes aqui nesta manhã, para estar se sentando aqui no altar. Pastor Júlio, Pastor Ivan, primeiramente, nós vamos estar lendo alguns versículos que encontram-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. O livro de Atos foi escrito por Lucas, né? E ele retrata aquilo que ocorreu, né, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? E sobre a igreja, nos seus princípios mesmo, nos seus primórdios. Então nós vamos ler aqui, vamos estar lendo o versículo 42 ao 47.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partilhar do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Repetindo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Irmão, então eu fiquei responsável por trazer o histórico, né? O porquê dessa construção desse salão social, que daqui mais alguns instantes todos vão estar conhecendo, né? E não tenho dúvida nenhuma, já falo de antemão já para vocês, que foi resposta de oração. E esse desejo que o Senhor colocou no meu coração já tem quase um ano praticamente. Por volta do ano passado, em 1998, em dezembro, né, quando a nossa igreja estava reunindo, né, e foi montada uma comissão para a organização da ceia de passagem do ano, no dia 31 de dezembro, e nós entramos em acordo, né, onde seria feito, né, essa celebração da ceia do novo ano que estaria se iniciando. E foi cogitado alguns lugares, né, o ginásio e outros lugares, e nós decidimos na comissão que nós faríamos uma ceia de final do ano aqui dentro de nosso templo. E creio que muitos dos irmãos que aqui estão nesta manhã participaram dessa ceia. Foi muito gostoso mesmo, né? Foi uma ceia que após o culto, né, foi montada uma mesa de fora a fora aqui no centro, onde foi servido refrigerante à vontade, salgadinhos, frutas, 2 mesas de frutas maravilhosas, lindas, né? Foram tiradas fotos, depois foram expostas as fotos, as pessoas, eu creio que muitos têm guardado em casa a fotografia como recordação do dia 31 de dezembro de 1998. E eu estava participando também naquela noite, dessa ceia aqui na igreja, aquilo ali me incomodou de alguma maneira. Não simplesmente por estar sendo feito aqui dentro do templo, mas porque eu vi necessidade, eu senti no meu coração a necessidade de ter realmente um espaço em que nós pudéssemos estar realmente praticando a comunhão, que nós pudéssemos estar realmente, né, vivendo em comunidade, ou seja, tendo tudo em comum. E aquela ceia de 31, né, que nós partilhamos, realmente foi assim algo colocado como sendo comum. Todos participaram igualmente. Não tinha um maior, não tinha um menor, não tinha um mais velho, não tinha um mais novo, todos comuns. E aquilo ali me incomodou. E passou a ceia, né? Entramos no ano de 1999. E o pastor lançou um desafio logo para o início de 1999, das pessoas estarem fazendo propósito diante de Deus, né, diante dos homens, que foi assumido um compromisso também diante dos homens, de estar se lendo a Bíblia durante o ano todo de 99. E eu fiz esse propósito no meu coração também. Por exemplo, vou estar desafiando a ler mais uma vez a Bíblia durante o ano todo. E vim lendo a Bíblia. E o propósito do dia 31 eu não esqueci. Mais ou menos por volta do mês de março, eu estive num ferramenta e fiz um orçamento. Isso sem minha esposa saber, sem ninguém saber. Não comuniquei a ninguém. Nem pastor, ninguém. Foi algo que estava no meu coração. E após fazer um orçamento de uma estrutura metálica, de um galpão de 10 metros por 20, eu achei que era algo compatível. E que se Deus tem abençoado tanto a minha vida, né? Por que eu não me dispor? Por que eu não trabalhar, fazer algo para que realmente a gente possa ter algo em comum?
né, compartilhar realmente esse amor de Deus, que nós somos de Deus, e se Deus está em nós, Deus é amor, como o pastor disse pela manhã, nós temos que ter algo em comum, e esse comum é o amor de Deus, que nos libera e nos iguala em tudo. Por que eu não me dispor a fazer algo? Aí eu saí com o serralheira pela tarde, com um orçamento muito por cima, em março, e comuniquei a minha esposa, a Sônia. Falei, Sônia, eu estou com esse desejo no meu coração. E você agora está sabendo. O que você acha? Eu falei, acho ótimo. Não foi contradiz, não o propósito. Porque eu creio que ela entendeu que era de Deus também. Porque tinha pessoas orando nesse sentido. Sem mesmo nós sabemos. O mês de março transcorreu, fiquei quieto, lutas, trabalhos. No mês de abril, num domingo à tarde, em casa, eu falei, Senhor, hoje eu vou para uma das congregações. E o pastor teve uma escala para nós irmos a Pinhal, Serra Negra, que tem transcorrido todos os domingos. E eu falei, como daqui nos domingos nós vamos ter que estar no Pinhal dos Campos, eu vou ao Pinhal dos Campos hoje, pastor, para lembrar a estrada, porque eu nem lembro como chega na congregação. A última vez que eu estive na congregação do Pinhal foi em 1986 ou 87, quando meu pai pastoreava essa igreja aqui. Eu falei, então eu vou para recordar para mim. E fui com o pastor Vandeir. Chegamos lá, participei do culto. E na volta, nós vimos na condução, o coração da gente vai aquecendo, os irmãos sabem muito bem. E eu falei, pastor, tem algo que eu gostaria de compartilhar e falar. E compartilhei tudo isso que eu já falei para vocês desde o início. E falei, eu gostaria de fazer esse salão social para a igreja. Para que realmente nossa igreja tenha um templo bom, espaçoso, né? Mas realmente está faltando uma comunhão, no sentido de comunidade, e a gente está vivenciando isso realmente, né? E o pastor sorriu e falou, ótimo. Eu falei, eu não faço mais parte do Ministério Patrimônio e Finanças da igreja, sou responsável, né, pelo patrimônio, pelas finanças da igreja. E eu gostaria de entrar em contato com eles e ver da proposta deles. Eu falei, e a minha ideia, na minha mente, o que Deus tem colocado no meu coração é um galpão de 10 metros por 20, uma estrutura metálica. Eu fiz até um orçamento da estrutura metálica, achei que é viável, e com blocos. Eu tinha essa visão perfeita na minha mente. Eu falei, só isso, nós não precisamos mais que isso para início, né? Para o pontapé inicial, era isso, a estrutura metálica, paredes de bloco, mesmo expostas, e um contrapiso dentro. Falei aquilo, para esse pastor por dentro, foi regozijando mesmo, né? Foi embora para casa regozijando. E naquele mês de abril, alguns dias mais, o pastor me liga e fala assim, Ailton, o Josué esteve conversando comigo e ele pediu para que você estivesse participando do Ministério Patrimônio e Finanças como conselheiro. Então, o Ministério Patrimônio e Finanças da nossa igreja, irmãos, é composto pelo irmão Josué, irmão Zé Carlos, irmão Itamar Cacheiro, e nessa ocasião eu fui convidado juntamente por irmão Ronaldo também. E nós marcamos uma primeira reunião. E nessa primeira reunião, que foi feita em abril, nós vimos que tinha muitas prioridades a nossa igreja. Praticamente esse assunto desse galpão não foi nem cogitado durante essa primeira reunião. Só no final foi falado alguma coisa, onde nós vimos prioridade. Os irmãos sabem, não existia. Da irmã, do término da casa da irmã Benedita. Ampliação aqui do templo para classes para a escola dominical. Um banheiro para a igreja lá de Serra Negra, que era uma querer dos irmãos de lá. No Pinhal dos Campos, os irmãos necessitando uma reforma do templo que tem lá.
e o muro de arrimo na casa pastoral, o reboco do nosso templo por fora, né? Então o pastor, durante a reunião, ele foi enumerando, colocou praticamente 12 itens, e nós oramos ali sobre aquilo ali, e no final foi falado, o pastor falou: olha, tem mais uma coisa para ser trazido ao conhecimento de vocês, que o Ailton está com esse desejo no coração, né? E que vocês vão. Eles acharam ótimos também. E nessa reunião, onde o Josué estava, e numa segunda reunião, foi comunicado a ele como a comissão estaria trabalhando, estava confinando, e de como seriam os encaminhamentos a partir daquele mês de abril em diante. E logo o primeiro ato que foi realizado pelo Ministério do Patrimônio e Finanças foi uma reforma do salão, antigo salão social da igreja, onde foi transformado em duas classes, onde hoje lá estão os jovens e os juvenis da nossa igreja, e foi deixado à parte já uma visão que Deus deu para nós naquela época, praticamente no mês de julho, né, julho, um espaço reservado para uma possível cozinha. E estamos trabalhando. O irmão Ronaldo foi o pedreiro que se dispôs a trabalhar naquele tempo, né, praticamente desde mês de junho, né, irmão Ronaldo? Junho, direto até agora, não tem passado. E tudo transcorrendo perfeitamente. E no meu coração foi colocado um propósito, porque eu sou muito de orar e pedir a Deus que Ele me dê data, que me dê horas, para que eu não me precipite em nada. Porque eu quero que tudo transcorra de acordo com o querer dele. E em minha mente veio também uma data de começar esse galpão no mês de julho. A partir de dia 15. E essa data também tem minha esposa e tal. Eu falei: vou ter tempo para procurar um engenheiro, para fazer uma planta desse galpão, né? E providenciar material, fazer orçamentos. E tudo vem correndo tranquilamente. E eu gostaria de estar lendo com os irmãos um outro versículo que se encontra no livro de Eclesiastes 5:3. O livro de Eclesiastes, Eclesiastes 5:4. Eclesiastes do seu filho Salomão, né? Quem que não ouviu falar de Salomão, né? O homem sábio, né? E o rei Davi, ele teve a visão também da construção do templo para Deus, né? Mas ele não cumpriria, ele não faria o templo. Quem realizaria esse templo seria o seu filho, Salomão. E no versículo 10, 1 Crônicas 28, o versículo 10, eu vou estar lendo. Olha agora, pois o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Então Davi era o rei Davi falando para o seu filho Salomão. Olha, agora pois o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Quando eu estava lendo, no meu propósito, durante o ano estar lendo a Bíblia, quando eu cheguei nesse livro de Crônicas, essa palavra me falou também grandemente que não seria fácil, né? Que necessitaria eu dispor tempo, né? E era por esforço que eu estaria realizando. E isso me animou bastante, irmão, né? Porque a gente sabe que a gente está confiando em Deus, né? E que Deus requer de nós que nós façamos a obra, né? E que seja por esforço. Que nem a conquista dos céus também, do reino, né? Só alcançarão aqueles que se esforçam. Porque sem esforço, ninguém verá Deus, né? Sem esforço não entra no reino. Então nós temos que nos esforçar. E no versículo 20, ainda do mesmo capítulo de Crônicas, disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas,
nem te desalentes, pois o Senhor Deus, o meu Deus, é contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará, até que acabe toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Aleluia, né, irmão? Glória a Deus. Esse versículo me falou também e me foi fortalecendo, né? E não tem nada de falar contra, não. Foi tudo muito bom, porque tudo tem um propósito de Deus mesmo. A realização de tudo que foi feito, tudo que será feito. E dentro do capítulo 29, nós vemos aqui que Davi convoca o povo, né? No versículo 9, eu vou ler alguns versículos aqui salteados. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias que seus chefes fizeram, pois de coração íntegro deram eles ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. No versículo 12: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Agora, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o nome da tua glória. No versículo 14, a segunda parte: tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. E quando começou essa obra, então, irmãos, né, o galpão começou a subir. E num dia em mente, ainda quem homenagear. Isso foi mais ou menos por volta do mês de agosto desse ano. Aí eu lembrei do reverendo Arlindo. Orei, pedi para que Deus estivesse me dando uma orientação. E eu achei e acho justo uma homenagem. E aí comuniquei somente a minha esposa, novamente. Que é a minha companheira com quem eu compartilho, né? Que eu creio que quem me conhece mais de perto. Falei, Sônia, está no meu coração agora o desejo de fazer uma homenagem ao meu pai, o reverendo Arlindo. Eu falei, acho bom, não vejo por que não. Né? Falei, então tem que levar o conhecimento do Ministério do Patrimônio e Finanças, né? E ver o que eles acham também. E passou o tempo, um dia lá em Poços, conversando com a minha mãe, a dona Lorete, né? Aí eu falei a ela, mãe, está sendo realizado no galpão lá, ela já tinha vindo um dia aqui, olhar ali. Eu falei, eu estou com vontade de ter uma homenagem ao nome do pai, né? Jorge. Ela logo já quis chorar, eu também, né? Porque vem muita coisa na nossa mente. Eu falei, mas agora não fala para ninguém, não. Guarda segredo, porque nem o pastor, só a Sônia sabe, eu e a Sônia vamos estar orando. Para que realmente, se for, seja um propósito de Deus para as nossas vidas e realmente a gente alcance mais uma vez na nossa vida. E eu creio que não ficou quietinho. E aí fui passando, né? E um dia, quando eu estava de plantão em Poços de Caldas, de uma terça para uma quarta-feira, e aquilo ali já na minha mente, transcorrendo, pensando em uma coisa, em outra, né? Como seria essa homenagem, orando. Veio um versículo que me falou muito profundamente, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 10. Vocês têm recebido a programação no dia de hoje, aí esse versículo é o que está findando esse folheto aí, a programação. E é interessante que depois, quando eu compartilhei com o pastor, primeiramente quando esse versículo veio em minha mente, ele veio de uma maneira divertida. E sou pela graça de Deus. Mas aí quando eu fui procurar na Bíblia olhar, o versículo é o contrário. Pela graça de Deus, sou e sou. O eu não está em primeiro lugar. Pela graça de Deus, sou e sou.
Isso foi o apóstolo Paulo escrevendo. E quando eu cheguei aqui em Campestre, naquela quarta-feira, fui até a casa do pastor. Eu creio que foi uma quarta-feira mesmo. Falei, pastor, o senhor tem um minutinho para mim? Ele falou, eu tenho todo o tempo do mundo, né? Eu falei, então tá bom, eu gostaria de mostrar alguma coisa para o senhor. E eu entrei no escritório lá e eu falei assim, bom, igual como está sendo feito, né? Está andando bem, o Ronaldo é bem rápido, né? E eu disse, eu gostaria de fazer uma homenagem ao meu pai. O pastor falou assim, olha, eu estive ontem lá no galpão olhando lá no salão e realmente eu estive pensando a quem homenagear também. E ele disse, é a resposta de oração minha. E eu estava no plantão naquela terça-feira à noite, foi a hora que eu pedi, colocando esse versículo, que os irmãos vão ter a oportunidade de olhar lá, claro. Pela graça de Deus, sou o que sou. Salão Social da Igreja Metodista, homenagem ao seu filho Ailton Soares Rocha, né, ao pastor Reverendo Ailton Rodrigues Rocha. Quem foi o Reverendo Ailton Rodrigues Rocha? Alguns irmãos aqui o conheceram, né? O Reverendo Ailton Rodrigues Rocha, ele nasceu no dia 19 de agosto de 1999. 19 de agosto de 1919. 99. Então, lá na cidade de Itapira, no interior do estado de São Paulo, a sua origem é uma origem humilde. Os seus pais eram colonos, né, de fazenda, e naquela época existia muita peregrinação. Então eles ficaram uma época, como ele contava, minha mãe conta, eles ficaram uma época em Itapira, outra época em Lins. Viajando, mas de acordo com a oferta de trabalho, naquela época era capitais praticamente naquela regiões, né? Então ele saiu de um lado para o outro. E ele cresceu praticamente na roça dele. E até os 19 anos. Nessa época, quando eles, com 19 anos, eles moravam numa fazenda lá em Lins, colonos numa fazenda. Meu pai era tipo turmeiro, tomava conta de outros camaradas, né? Distribuía tarefas e vigiava. Com 19 anos de idade. Uma família de 11 irmãos, ele era o 5º irmão. 10 homens e uma mulher que eles eram no lugar. E ele contava, né, que dominicalmente eles saíam pela manhã, né, ele e o grupo de jovens vinham até a igreja em Lins. Na escola dominical, no culto à noite, praticamente eles andavam 10 quilômetros para ir e vir de manhã e à noite da igreja. E com 19 anos de idade, ele sentiu no seu coração o desejo de servir ao Senhor de mais perto, abraçando o ministério. Mas como poderia acontecer isso? Um moço humilde, né, da zona rural, que aprender a ler um tio, né, e fazer as operações que ele falava, né, o somar, o multiplicar, né, o dividir, multiplicar, como de repente queria estudar. Ele chegou diante de um pastor da igreja lá na época em Lins, né, que lá tem o Instituto Americano de Lins, que é da igreja metodista, né, e falou, eu quero estudar, eu quero ser pastor. E ele, esse americano lá que tomava conta do Instituto Americano de Lins, ele mostrava para o pastor, rapaz, como você quer estudar, né? Para que ter capacidade, né? Ele falou, não, eu quero estudar, não quero mais ficar na roça, né? Trabalhando, eu quero realmente pregar o evangelho, né? Eu quero ser pastor. Para custear os estudos, né, lá no Instituto Americano de Lins, ele já mais uma idade, né, jovem, 19 anos de idade, ele fez naquela época provas admissionais. Então ele contava que ele entrou na sala de primário, né, juntamente com alunos de 7, 8 anos de idade, e ele lá com 19 anos. Né? E lá foi feita uma prova para ver se ele sabia escrever mesmo, né, para ver se sabia somar, multiplicar, foi feito algumas operações,
E ele logo já fez um outro teste adicional para o ginásio. Naquela época ele estudou, existia praticamente primário e ginásio. E para custear então, os estudos dele, ele trabalhava dentro do colégio, né? Ele era regideiro, ele tomava conta da horta do colégio, né? Ele tomava conta dos alunos internos, então, tipo monitor, né? Na hora de acordar, na hora de dormir, né? O silêncio, apagava a luz, acordava antes. Foi a maneira que ele custeou os estudos, porque a origem dele era humilde e não tinha nem como custear a estadia dele ali. E um tempo foi passando, algum tempo depois, ele foi para a Faculdade de Teologia de Rio de Ramos, em São Paulo, ingressar na faculdade. E lá ele começou, por muito esforço, né, irmão? E nesse intermeio de ir, né, de São Paulo, quando ele já estava fazendo a faculdade, e voltando a Itapira, sua cidade natal, onde tinha uns parentes, primos, né? E eu creio que os pais estavam lá novamente, eles me davam, conversei com a minha mãe, ele conheceu a dona Odete. Namoraram por 5 anos, até o casamento. E em 1948, ele recebeu a sua primeira nomeação pastoral. Ele foi nomeado para ser pastor lá no estado de Goiás, uma cidadezinha lá que chama Pires do Rio. Foi para aquela região lá. Ele foi nomeado em janeiro e em julho quando eles casaram, né? Foi nomeado pastor e foi nomeado professora do Grande Então, praticamente, com 29 anos de idade, ou seja, 10 anos após ele ter saído da lavoura, né, da roça, ele foi nomeado pastor. E logo ele tratou de casar. Em julho ele foi lá, buscou a dona Odete e levou lá para o fim do mundo lá, uma casinha simples, que minha mãe conta que ela teve enxovalzinho dela, né, tudo certinho, bordado. Quando chegou lá, tinha umas caixas, que era a mesa para eles almoçar e sentar. Não tinha nem cama, né? Tinha a caminha, né? Vamos lá, estava assim. A casa era de tábua, o banheiro era lá fora, a água era retirada com poço. E assim então foi o início do ministério do Reverendo Arlindo, lá em Pires do Rio. Dessa união nasceram 7 filhos. E ele, após isso, foi nomeado para várias outras cidades dentro do estado de São Paulo. E eu quero chegar aqui, agora em 1960, dando um pulo já maior um pouco, onde ele foi nomeado para a cidade de Pirassununga como pastor. E ali ele recebeu do bispo na época, Isaías Porto, né? Sucasa. O bispo Isaías Sucasa, ele recebeu o cargo de ser o SD, um secretário distrital, onde estaria sob a responsabilidade do Reverendo Arlindo, né, a supervisão das igrejas desde o Triângulo Mineiro, Uberlândia, Uberaba, Ribeirão Preto, indo para esse trecho aqui, passando Poços de Caldas, Campestre, já existia a igreja aqui em Campestre em 1960, e indo até o Pinhal dos Campos. Os irmãos aqui do Pinhal dos Campos, mais antigos, um pouco lembram do Reverendo Arlindo, por volta de 1960, andando a cavalo por essa região aqui. E tudo por amor ao Evangelho, né? Procurando o engrandecimento da obra de Deus, visando o crescimento espiritual, principalmente das pessoas, né? E a partir do crescimento espiritual vem a melhora, né? A nível de intelecto e todas as outras coisas que são complementação para a vida do ser humano. Foi um homem, eu como filho, né? Praticamente que ouvi pregar muitas vezes, muito disposto, muito alegre, uma palavra muito boa, uma palavra forte, né? Com vigor, cantava com alegria, né? O que ele mais gostava de cantar era com alegria. E os sermões dele, os irmãos aqui que
ouviram pregar algumas vezes podem recordar que ele pulava até no púlpito quando ele sentia realmente Deus agindo, né? Então é o mover de Deus na vida dele. Com certeza teve muitas dificuldades também, mas eu creio que esse versículo lá em Crônicas também está no fundo do seu coração. Esforça-te e faz a obra, porque a obra não é de homens, né? A obra é de Deus, né? É para Deus. O reverendo Arlindo, de 1960, depois ele foi transferido para outras cidades, né? Andando como na nossa igreja, na igreja metodista, o pastor é itinerante, ou seja, ele não fixa uma residência em determinado lugar, ele passa o resto da sua vida toda. Eu, como filho, morei só com meu pai mudando de cidade em cidade, 9 cidades. É só eu. E eu sou o sexto filho, né? Eram 7, né? Então, os mais velhos mudaram muito mais ainda, né? Tem aqui minha irmã Aida, que é a segunda, né? A minha irmã mais velha já é falecida. Então, mudamos muito. Muito bom. Hoje a gente recorda, lembra, né? A gente vê que para Deus tudo tem propósito mesmo. Se a gente está debaixo da graça, né? A gente vê que para Deus todas as coisas na nossa vida têm um propósito de existir. Não há coincidências, não há sorte, né? A bênção, não há providência. E o meu pai ele se aposentou em 1983 pela igreja de Pirassununga novamente, onde foi uma igreja que ele se dedicou boa parte do seu ministério, sendo pastor lá praticamente por 3 vezes, servindo a igreja metodista no Brasil aproximadamente por 40 anos de ministério. E lá ele ficou quieto por um ano só. E depois recebeu uma nomeação aqui para a Campestre, em 1986 e em 1987. E em 1987, ele já com a saúde um pouco debilitada, né, com algum problema a nível de coração, ele foi submetido a uma cirurgia e após ele teve um derrame cerebral. Então, de 1987, né, até 1987, 97, ele esteve praticamente afastado do ministério à frente, mas sem nunca perder a visão do reino de Deus. Glória a Deus. Pastor Nelson, por favor, tem um lugarzinho para o senhor aqui à frente. Está chegando nosso pastor da igreja Assembleia de Deus ali da rua Antônio Carlos, a esposa e filhos. Ele foi um pastor de uma maneira muito dinâmica também, irmãos, que todas as igrejas que ele pastoreou, né, quando a gente começa a fazer um retrospecto da vida dele, a gente observa que ele sempre, quando chegava em uma nova cidade, ele sempre se incomodava. Então, a parte de construção, né, tanto reformas de casas pastorais ou do templo da igreja metodista, ele sempre fez. Então, tanto reformas quanto construção. Eu gostaria de ler agora em Mateus, praticamente já finalizando o histórico. No Mateus, capítulo 25. O versículo 23. Essa palavra aqui é a palavra de Jesus. Mateus 25, 23. Que é a parábola dos talentos. Manda bala, depois eu pego outra. Amém? Os irmãos encontraram? Estão atentos para a leitura do versículo. Mateus 25, 23. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo.
sobre o povo, foste fiel, e sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Amém. Irmãos, que nós possamos ser dignos de receber a coroa da vida um dia. Minha mãe sempre disse, que eu tenho convivido bastante com ela em contas. Ela fala assim, a coroa é só no finalzinho. Realmente a coroa da vida eterna não é agora, não é hoje, a não ser que eu morra, eu vou receber. Ou seja, só no final, dentro do desígnio de Deus, né? No final, é que o Senhor Jesus está nos chamando. Aleluia. E de acordo com os talentos que Ele nos distribuiu, os dons, né? Os irmãos aqui que têm dons, né? E quem não tem, procure, né? Saber qual que é o seu dom. Lendo novamente o versículo 23. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quem é o Senhor das nossas vidas? É Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Amém. Orar. Senhor Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, nós devemos a Ti. Perguntamos a Ti, Senhor, nessa manhã, nossos louvores, essa gratidão, nossa alegria, nosso contentamento, Pai. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Pai, por esse tempo chamado hoje. Obrigado pelo ontem, pelo testemunho dos irmãos e das irmãs que muito fizeram para que este momento acontecesse. Obrigado por cada pastor, cada missionário, cada irmã, cada servo e serva, Deus e tuas, que aqui trabalharam, operaram, cooperando com Jesus. Obrigado por eles. Obrigado, Pai, pelo reverendo a mim. De novo, pelo fruto do trabalho dele, produto do trabalho dele. Trabalho que tem continuidade, semente que germinou, que plantou, que tomou forma, que hoje, Senhor, continua glorificando o teu nome. Nós te exaltamos, em nome de Jesus. Aleluia. Toda honra é para Deus. Mas a Bíblia diz que também honra é quem direito. Vamos aplaudir em memória, não é errado, a jornada do irmão, do Evangelho e a continuidade da família dele aqui presente. Vamos aplaudir para Deus. Nós temos um segundo momento, mas antes dele, quero parabéns mais uma vez o pastor Nelson, meu amigo pastor Nelson. Você é meu amigo, né? Meu amigo mesmo. Passei comigo, nós oramos juntos, choramos juntos, brincamos juntos, lutamos contra o adversário, trocamos ideias, compartilhamos. Ele é meu amigo, Simberiano Gina. Amém. E eu vou professar hoje. Glórias a Deus. Deus te abençoe.
Louvo a Deus pelo Ivan e pelo Júlio, nossos irmãos em Cristo, pastores, homens de Deus, filhos dessa casa. Amo vocês, são meus amigos também. O Ivan teve que cá comigo e deu certo. Como foi tão triste a sua ausência. Meus amigos, pastores, eu conheço neles o ministério pastoral. Sei que são homens de Deus, sei que são pastores, são o que são. É porque antes de serem, a graça de Deus se manifestou na vida deles. Apacenta o rebanho, parte do rebanho está aqui. Deus abençoe. Em nome de Jesus, libera a bênção sobre a comunidade Boas Novas. Eu amo vocês. E meus amigos também. Louvo a Deus pela Priscila, projeto de pastor, projeto de reverendo. Deus abençoe a Priscila. Amo muito em Cristo Jesus. Minha esposa Satista. Um amor ágape, amor verdadeiro de cristão. Deus te abençoe. Sei que você é vocacionado. Você vai chegar lá e vai também fazer parte dos heróis da fé. Já faça. Em nome de Jesus. Louvo a Deus pela vida do nosso prefeito. Não sei. Não parece ser doutor, mas doutor Leandro. Deus te abençoe. Como cidadão, como pastor da comunidade, como instruído dos membros dessa comunidade, prefeito, senhor prefeito, que seja um bom cidadão. Principalmente no que diz respeito à sua participação tributária. Sabemos que é uma inadimplência muito grande dos cidadãos em relação aos compromissos. Os tributos não são entregues. Mas eu tenho chamado a atenção da comunidade, os homens e mulheres, que pagam os seus tributos, que contribuem, desde o IPTU até mais. Então nós temos ensinado o povo a abençoar a cidade. Mas nós queremos hoje te abençoar, seu prefeito. Instruir o povo para ser um bom contribuinte não é exatamente uma bênção específica do Senhor. Creio que uma bênção especial é estar orando pelo Senhor. Gostaríamos de estar orando pelo Senhor de poder ir à frente. Também os pastores, nossos seminaristas, os irmãos e irmãs do Ministério de Oração, estejam agora aqui adiante. Vamos orar pelo nosso prefeito, os pastores, os seminaristas, impondo as mãos, a igreja estendendo as mãos. Sabemos, seu prefeito, que administrar não é fácil. Administrar é muito difícil. Sabemos também que administrar uma cidade é uma situação muito complexa. Somos vive debaixo de um fogo cruzado. Por isso, seu prefeito, é que nós vamos orar por ti, ministrando, abençoando, profetizando sobre tua vida, sucesso, vitória, no natural e no espiritual. Que poderia ajoelhar diante de Deus poderoso, os irmãos, os pastores de todas as mãos, o ministério de oração, a igreja estendendo as mãos, levantando um clamor pelo prefeito, precisa da bênção de Deus, como eu, como todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor. Nós declaramos e cremos no poder do Teu Evangelho. E nós reconhecemos que devido ao povo cujo Deus é o Senhor. E nessa hora nós declaramos sobre a vida do prefeito dessa cidade, o governo que vem do Senhor. Nós declaramos sobre este homem, Deus, a tua graça, a tua unção, o teu renovo. Senhor, que o Senhor capacite ele, Senhor. Ó Deus, que ele não viva na sua força, mas que ele viva na força do Senhor, seu Deus. E eu quero declarar agora, Deus, que a unção do Senhor venha e bata essa vida nessa manhã. Eu declaro a salvação sobre a vida deste homem, Senhor. O teu governo sobre este homem, Senhor. Ó Deus, a tua graça sobre a sua casa, Senhor. Eu determino sobre ele nesta manhã, Deus, a bênção da tua igreja reunida, Senhor. Ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que há poder quando estamos juntos. Nós reconhecemos que o Senhor move enquanto estamos juntos, Senhor. E eu declaro agora sobre Campestre, ó Deus, o vinho da vida, a salvação, a alegria, o gozo, a força do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu profetizo sobre este homem agora, Deus, que toda canseira, todo enfado, todo desânimo seja caído por terra, Senhor. E que a alegria do Senhor brote rapidamente, Senhor, pela vida do prefeito Leandro, Senhor. E nós abençoamos ele como autoridade nessa cidade, Senhor. E nós declaramos, Senhor, que a
a glória, a graça, oh Deus, e o renovo esteja sobre ele. Aleluia. Oh Senhor, aleluia. Aleluia. Graças a Deus, a igreja pode sentar. Amém? Deus abençoe o seu presidente. Deus abençoe a inspiração por um bom governo. Amém? Renove suas forças em nome de Jesus. Pode ficar à vontade. Queridos, nesse momento, nós vamos daqui a pouco descer no salão social e lá nós precisaremos de muito silêncio da parte de vocês. No momento de silêncio vamos precisar. No momento que exigirá muita reverência. Nós vamos estar orando, consagrando aquele prédio. Precisamos que todos vocês desçam para lá. Todos. Irmã Nenê. Todos os irmãos e irmãs. As crianças, todas. As crianças vão ficar bem caladinhas. Porque vocês vão ouvir tudinho. Quando estiverem grandes, vocês dizerem: eu estive aqui nesse salão. Quando ele foi inaugurado, eu ouvi a oração. Eu participei de tudo. Para ficar na memória de vocês. Cheguem lá, não corram, não façam algazarra, esperem a gente orar, consagrar o prédio, aí depois, aí os pais que se cuidem. Está bem? Um outro encaminhamento da minha parte é que após a oração, a consagração do prédio, nós vamos tirar a foto oficial da inauguração no nosso salão. Nós vamos ficar todos de pé lá de frente na rua, lá no fundo. O Ailton, na posição, a foto ficou melhor, que o irmão Ailton, não sei como é que vai fazer. Não é, mas ficou viagem bacana. Mas foi alguém para estragar, focando bem, e nós precisamos de todos os irmãos que estejam lá para fora. A ordem na fotografia é o seguinte: os pastores à frente, os filhos dessa casa, o pastor dessa casa, amém? Seminarista, pastor Nelson, e depois o nosso prefeito vai estar conosco, e ao nosso lado e por detrás, todos os membros, amém? Evangelista com a sua família também à frente conosco, amém, irmã? Paulo César, e vamos agilizar tudo isso. Quando falar a hora da foto, vamos lá para fora. Vamos nos agrupando, e o fotógrafo dizendo: não, eu vou ter pé, e pronto para a foto ficar bem especial. Amém? A irmã Teresa vai falar comigo, amém? Amados, esse silêncio e essa rapidez vai nos ajudar a ser mais rápido também para encerrarmos o nosso trabalho hoje. Então, assim que nós descermos, nós podemos passar aqui por trás, para ser mais rápido, todos poderão descer por aqui. E todas as crianças, estão me ouvindo? Todas as crianças? Levante a mão para ver se vocês estão ouvindo. Todas as crianças, quietinhas, vão descer devagarinho. E todos nós já vamos descer fazendo um círculo em volta do salão, porque todos nós vamos estar colocando as nossas mãos na parede, abençoando aquele local. Então todos nós, inclusive as crianças, vão fazendo, já chegando no salão e se posicionando em círculo e em silêncio, para que nós possamos agilizar o nosso término. Após todo o encerramento, que o pastor, nós vamos ter encerrado a placa, e o pastor estará orando, os pastores estarão orando, nós estaremos servindo um sorvete. Talvez vocês possam dizer: mas sorvete, mas agora, mas hoje. Eu não quero ouvir nenhuma reclamação, porque o sorvete é simplesmente o símbolo da nossa comunhão. É o que nós achamos mais prático, porque é mais rápido para servir e não vai atrapalhar o horário do almoço. Então, eu quero que os irmãos entendam que o sorvete é o símbolo da nossa comunhão hoje. Então, não deixe de participar do sorvete. Pegue a sua vasilha e tome o seu sorvete. O sorvete será servido aqui somente. Todos nós poderemos tomar quanto sorvete quiser, mas ele será servido somente para nós tomarmos aqui dentro da igreja, no galpão. Por isso, amados, participe também do nosso momento do sorvete. E nós estaremos então descendo e a nossa programação continua, e não nos esqueçamos das fotos. Amém. Portanto, todos de pé, numa posição de marcha, nós vamos já estar descendo para aquele local. Por favor, todos,
ninguém fique aqui. Assim que sair o último, alguém tranca a porta da frente, todos saímos lá. Amém? Podemos descer. Se quiserem também, pode passar pelo lado de dentro. Só não decidi me